Olá, sou Jacó, e hoje falaremos sobre Golda Meir, uma das primeiras mulheres a liderar uma nação na era moderna e a primeira primeira-ministra de Israel. Ao lado do tapa-olho de Moshe Dayan e do cabelo frisado de Ben-Gurion, Golda é um dos ícones mais famosos de Israel. Ela é reverenciada como a avó fundadora de Israel, deixando um legado de liderança afiada, destemida e uma luta apaixonada pela justiça social. Mas o legado de Golda é realmente tão preciso? Para alguns críticos, ela é lembrada como um fracasso, uma líder que não lidou suficientemente com as tensões raciais em Israel e cuja arrogância obstinada do governo foi responsável pelas perdas devastadoras da Guerra do Yom Kippur de 1973. Ela foi chamada de muitas coisas: feminista, tradicionalista feroz, ateísta e socialista, mas nunca de fraca. Isso pode parecer simplista. Então, quem era Golda Meir e o que a motivava? Golda, quando criança na Rússia no início do século, vivenciou pessoalmente os terríveis pogroms contra judeus. Aos 8 anos, a família de Golda fugiu da Rússia e se estabeleceu em Milwaukee, Wisconsin, conhecida pela produção de queijo. Seus pais não queriam que Golda frequentasse o ensino médio, mas sendo uma criança teimosa, ela fugiu para morar com sua irmã mais velha, Shana, uma fervorosa sionista. Sua irmã fazia reuniões em casa com intelectuais judeus para discutir socialismo e sionismo, e a jovem Golda absorvia tudo. Aos 17 anos, ela se juntou ao grupo marxista-sionista Polation, iniciando sua longa carreira no sionismo. A abordagem de Golda para sua vida e carreira em 3 palavras: faça as coisas acontecerem. Independente do trabalho, ela se dedicava e seguia em frente. Sentindo que não realizava o suficiente pelo sionismo nos Estados Unidos da América em 1921, aos 23 anos, ela e seu marido Morris imigraram para a Palestina pré-Israel. Golda imigrou para a Palestina pré-Israel, levando Morris consigo. Eles se mudaram para o kibbutz, onde Golda provou não ser a garota americana delicada que os kibbutzniks imaginavam. Logo foi escolhida como representante do kibbutz no Sindicato dos Trabalhadores, subindo nas fileiras e se juntando à agência judaica, o quase-governo dos judeus na Israel pré-Estado. Para compreender Golda, é preciso focar em um momento crucial de sua carreira: a Conferência de Evian de 1938, realizada em uma bela comuna no sudeste da França. Pode parecer um retiro relaxante em um spa, mas não era o caso. O presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt, reuniu 32 países para concordar com um plano de aceitar milhares de refugiados judeus que fugiam da Alemanha nazista. O acordo foi que nenhum deles aceitaria mais refugiados. Isso incluía os Estados Unidos da América, que enfrentavam pressão política interna para priorizar a América, deixando os judeus à própria sorte. Como observadora da comunidade judaica do mandato britânico da Palestina na conferência, sem permissão para falar, Golda assistiu horrorizada enquanto os líderes mundiais sugeriam a Hitler que ele deveria lidar sozinho com os judeus. Essa experiência traumática influenciou muitas de suas decisões futuras. A visão de mundo que ela desenvolveu poderia ser resumida com o lema hebraico Ein Breira. Literalmente traduz-se como: não há outra opção. Uma definição melhor seria: é melhor você cuidar das coisas por si mesmo, pois ninguém mais fará isso por você. Meir aplicou este lema em 1948 ao insistir que Ben-Gurion a enviasse aos Estados Unidos da América para arrecadar fundos para a Guerra de Independência de Israel. A agência judaica duvidava que ela conseguiria arrecadar os 5 milhões necessários, mas no final, voltou com 50 milhões em dinheiro, embalados em malas com notas de 1 e 5 dólares. Imagine conseguir passar isso pela Transportation Security Administration hoje. Ben-Gurion disse mais tarde que o dinheiro que ela arrecadou foi responsável pela vitória e estabelecimento do Estado de Israel. Em 1949, um ano após o estabelecimento do Estado, ela se tornou ministra do Trabalho, supervisionando um grande crescimento em habitação, imigração, criação de um revolucionário sistema de saúde nacional e estabelecendo o estado de bem-estar social. Isso foi uma grande conquista, visto que Israel iniciou quase sem infraestrutura para sua população crescente. Em 1956, Ben-Gurion nomeou a ministra das Relações Exteriores. Como ministra das Relações Exteriores, Golda admirava como os novos estados africanos emergentes pareciam se alinhar com seu lema de independência e autossuficiência. Ela anunciou: como nós, a liberdade deles foi conquistada apenas após anos de luta. Como nós, eles lutaram por sua soberania. Como nós, ninguém lhes deu a soberania de bandeja. Ela também se identificou com os africanos que sobreviveram a séculos de sofrimento, superando tudo. Então, ela decidiu que estava cansada de vê-los sofrerem e queria fazer algo a respeito.
Ela lançou uma ousada iniciativa para enviar centenas de especialistas israelenses à África, compartilhando seus conhecimentos técnicos, agrícolas e outros com os novos estados. E seu plano teve sucesso inicialmente. A jovem Israel ajudou a promover o desenvolvimento de vários países da África. Porém, tudo desmoronou quando a Guerra do Yom Kippur estourou, que abordaremos em breve, quando os estados africanos romperam relações com Israel, rotulando-o como pária. Fale sobre uma queda em desgraça. Mas os esforços de Golda na África levantam outra questão. Ela era realmente uma grande defensora da igualdade? Bem, nem sempre. Nos anos 50, Israel rapidamente absorveu imigrantes judeus do norte da África e do Oriente Médio, os Mizrachim, que logo se tornaram maioria no país. Porém, houve um grande choque cultural e surgiram graves desigualdades sociais. Como primeira-ministra, Golda tentou reduzir a divisão, mas muitos Mizrachi sentiram que ela não demonstrou o mesmo senso de justiça social ao lidar com a desigualdade que eles vivenciavam, comparado com o que demonstrou com os países africanos. Em 1971, surgiu o Grupo de Direitos Civis Panteras Negras de Israel, em homenagem aos Panteras Negras americanos. Em um protesto com 7.000 pessoas, um boneco de Golda foi pendurado e cantaram: "Um estado onde metade são reis e a outra metade, tratada como escravos, será queimado por nós." Para alguns, a atitude elitista cultural de Golda quanto aos Mizrahi mostrou que ela e a liderança Ashkenazi estavam desconectados e indiferentes. Ao contrário de seus esforços na África, este não foi um exemplo de Golda, a ativista social, tomando uma atitude. Porém, o evento mais traumático da carreira de Golda e para toda a nação foi a Guerra do Yom Kippur. Em 6 de outubro de 1973, durante os serviços de Yom Kippur, quando os judeus em Israel estavam na sinagoga e jejuavam, os exércitos do Egito e da Síria atacaram Israel de surpresa. Atualmente, há um intenso debate sobre o desempenho de Golda durante a Guerra do Yom Kippur e sobre quem foi responsável pelo fiasco subsequente. Para alguns, ela simplesmente deixou a bola cair. Ela e seus conselheiros tinham muitos avisos de que a Síria e o Egito estavam prestes a atacar do norte e do sul. Tropas e tanques egípcios se reunindo na fronteira? Não, é apenas um exercício. Genro de Nasser, uma fonte egípcia de alto escalão, alerta Israel sobre um ataque iminente. Não, eles não ousariam. O rei da Jordânia se reuniu com os presidentes do Egito e da Síria e voou secretamente para Israel para alertar Golda que um ataque era iminente. Não, obrigado, estamos bem. O conselheiro militar de Golda não conseguia imaginar que os Estados Árabes atacariam Israel após sua derrota esmagadora na Guerra dos 6 Dias de 1967. Afinal, quem iria querer se envergonhar assim novamente? A inteligência israelense subestimou a capacidade dos egípcios de atravessar o Canal de Suez e iniciar uma guerra que poderiam vencer. Porém, egípcios e sírios não partilhavam dessas premissas como observado. Quem diria? Golda, como o restante da liderança israelense, comprou essa ideia de superioridade. 6 horas antes do ataque, quando Golda e sua equipe perceberam que a guerra poderia ser iminente, ela ordenou uma mobilização total do exército. Falar sobre esperar até o último minuto. O chefe das Forças de Defesa de Israel, Elazar, queria fazer um ataque preventivo. Golda, com o instinto de atacar primeiro, admitiu não ter tanto conhecimento militar. O ministro da Defesa Moshe Dayan e o chefe de inteligência Eli Zeira a convenceram que Egito e Síria não iniciariam uma guerra. Eles também temiam que, ao atacar primeiro, parecessem o agressor, perdendo o apoio dos Estados Unidos da América. Então, em vez de seguir seu instinto, ela ouviu seus conselheiros militares. Até o fim da vida, ela se arrependeu de não ter insistido em agir. Os 2 primeiros dias da guerra abalaram a invencibilidade de Israel. Golda, devastada pelas grandes perdas de Israel, até contemplou o suicídio. Mas ela se forçou a atravessar o desespero e voltou ao comando. Fumando 90 cigarros por dia, alimentada por dezenas de xícaras de café preto turco sem comida ou sono, aos 75 anos, ela liderou o esforço de guerra com foco, força e confiança, ganhando o apelido de Dama de Ferro israelense. Golda e as forças de defesa de Israel viraram o jogo, recuperando o território perdido e mais um pouco no final da guerra. Essa guerra poderia ser vista como uma vitória israelense, se não fosse pelo impacto no moral nacional de Israel e a enorme perda de vidas. Depois da guerra, os israelenses buscavam um culpado pelo resultado desastroso. Então, um comitê foi formado. A Comissão Agronaut absolveu Golda de responsabilidade direta e elogiou sua atuação sábia, sensata e rápida. Ainda assim, a opinião pública contra Golda era forte.
Sua taxa de aprovação, antes em 90, agora estava em 20 caramba. Dentro de um mês, ela renunciou. Ela disse que não importa o que a lógica ditou. Importa apenas que ela, tão acostumada a tomar decisões durante toda a guerra, falhou em tomar aquela decisão. Para Golda, seu maior erro foi não ter vivido de acordo com seu lema de agir. Então, como Golda Meir deve ser lembrada? Como uma das primeiras ministras mais populares de Israel, também pode ser uma das mais desprezadas. Ela era uma heroína ou uma fracassada? E um líder precisa ser um ou outro? Deixe seus comentários e perguntas abaixo. E não se esqueça de se inscrever. Vejo você na próxima vez. Obrigado.